Dando continuidade ao nosso primeiro vídeo, ou primeira aula, sobre as obras completas de Agostinho, nós começamos agora nosso estudo sobre uma das obras importantes dele, que é Questões dos Evangelhos. Nós vamos fazer isso através da perspectiva da filosofia da rede interrelacional. Eu sou o Plínio Marcos Tissai, professor da pós-graduação em Stricto Sensu em Ciência da Religião e professor colaborador da Educação, da Universidade Metodista de São Paulo. Também sou professor e fundador da Associação Buda Dharma, de Valinhos. Então, aqui você está vendo uma imagem, né? Deixa eu só tirar essa daqui, porque você está vendo o meu rosto, na verdade você não está vendo imagem nenhuma. Opa! Não, essa também não. Essa aqui. Que são uma imagem, para quem está começando agora os estudos de teologia, uma imagem que é um pouco estranha, né? Lembra um pouco uma ideia de videogame ou alguma coisa assim, né? Na verdade, o que você está vendo aí são os quatro evangelhos representados de acordo com o livro da Revelação ou o livro do Apocalipse, né? Onde o João, o autor do livro do Apocalipse, narra que viu quatro animais, um que se assemelhava ao touro, outro que se assemelhava à águia, outro que se assemelhava a um leão e outro que se assemelhava a um ser humano. Então, o ser humano foi considerado pela tradição da igreja como sendo um símbolo do Evangelho de Mateus. O Marcos, o leão, o Lucas, o touro e o João, a águia. Então nós temos aí quatro símbolos que remontam ao estudo dos evangelhos, né? Daí o título da obra de Agostinho. Vamos para o próximo, então. Então, o próximo slide é o norte da África, no tempo de Agostinho. Essa imagem que você está vendo aí comigo é... aqui, ó, deixa eu tirar aqui para você ler. Aí, o norte da África, no tempo de Agostinho. No período das questões, questionum evangeliorum, está no genitivo, portanto, e no plural. Então é questões dos evangelhos. O norte da África era o maior celeiro de Roma, economicamente vital e culturalmente diverso. Cidades como Hipona, atual Annaba, Argélia, exibiam monumentos romanos ao lado de aldeias com costumes ancestrais e línguas pré-latinas. O que você está vendo aqui na imagem na lateral é uma imagem ligada a expedições arqueológicas em Anabá, né, que você encontra uma espécie de mercado, né, e casa de banho, mercado, etc., que está aí, né, na região de Anabá, na África. Né. Então, exibiam monumentos romanos ao lado de aldeias com costumes ancestrais e línguas pré-latinas. A igreja africana estava profundamente dividida pelo cisma donatista desde o século IV, que opunha católicos e donatistas em disputas sobre a pureza eclesiástica e a validade dos sacramentos. Nesse contexto, a exegese bíblica era a ferramenta de definição da ortodoxia e consolidação da autoridade episcopal. De uma maneira bem assim geral, o que nós podemos dizer em relação a isso é que nós estamos aqui numa fase de consolidação, veja, século IV, do cristianismo imperial, ou da religião imperial cristã, que assume a posição de religião dominante. Nesse momento, nós temos esse cisma donatista que divide as pessoas em dois grupos: aqueles que são santos e aqueles que são os pecadores, aqueles que possuem o Espírito Santo por meio da santidade de vida, e aqueles que não possuem o Espírito Santo e que não possuem a santidade de vida. Muito bem, era verificado isso a partir desses princípios de Donato, que eram a ideia de que só os santos poderiam participar da mesa eucarística, ou seja, poderiam se aproximar da Eucaristia, poderiam participar dos sacramentos, poderiam receber o corpo do Senhor na forma do pão e do vinho, e nós tínhamos bispos
presbíteros e diáconos que ficavam vigiando o povo para ver o que eles estavam fazendo, né? Como que seria essa questão assim de conversas entre o povo e se essas conversas eram santas ou não, estavam dentro dos padrões do cristianismo que eles estavam pensando naquele momento, né, dentro dos padrões do Espírito Santo. Agostinho foi totalmente contra essa ideia dessa percepção, ou dessa noção, ou dessa ideia do Donato de controlar os sacramentos, de controlar a participação na igreja, até o ingresso das pessoas na igreja, e até mesmo impor punições severas como penitência para a conversão das pessoas. Essa ideia de Donato, Agostinho foi completamente contra e se opôs a isso através de muitos escritos, né? Não só ele, como outros também. Né? Essa ideia de que é necessário um sinal externo para que você manifeste a sua salvação, né? E claro que mais tarde Lutero vai pegar essas ideias e vai colocar essas ideias para frente, dizendo que está inclusive traduzindo em Romanos que é somente pela fé que quem acredita em Cristo é salvo, por nenhum mérito, de maneira nenhuma, que não é a posição católica nem romana, ou seja, nem a católica latina, nem a católica grega, né? Nessas duas possibilidades aí de tradição patrística, né? Certo? Então aqui nós estamos entendendo que o cisma do donatista era algo poderoso para o seu tempo, né? Então vamos para o próximo. A trajetória de Hipona. Agostinho de Hipona, trajetória de um pensador. Né? Vamos lá que eu não fechei aqui a câmera. Eu vou acostumando com isso, tá bom? Vai tendo paciência um pouquinho comigo aí, que daqui a pouco eu me acerto com isso. Aí. Aqui. Então nós temos aqui Agostinho de Hipona, trajetória de um pensador. Deixa eu deslocar aqui um pouquinho a câmera para você. Isso, agora fica mais legal. E aqui eu vou aumentar um pouquinho a câmera também. Eita, agora sim. Então, Agostinho de Hipona, a vida de Aurélio Agostinho é o nome dele, né? Que viveu de 354 a 430, foi uma jornada intelectual e espiritual transformadora, nascido em Tagaste, uma cidade romana na atual Argélia. Ele emergiu de uma formação clássica e retórica para se tornar um dos mais influentes padres da Igreja Latina, moldando profundamente o pensamento ocidental. Como você pode ver aqui, tem uma linguagem de mídia social, né? Olha, espiritual transformadora, essas coisas assim, né? Não é uma linguagem... É uma linguagem de popularização do conhecimento científico mesmo, porque senão a gente estaria falando de outra maneira. Mas traz essa ideia, de fato, de conversão, transformação, de mudança. Né? Então, de alguém que tinha uma formação clássica, retórica, cética, porque ele fazia parte da Academia dos Céticos, e à medida que vai se aproximando da tradição de Ambrósio, aliás, essa figura que você está vendo aqui embaixo, essa figura aí é a pia batismal que está em Milão, né, ali no sítio arqueológico de Milão. Eu já estive lá presente nisso também. Coloquei a mão nesse lugar, inclusive botei a mão aí na pia. Mas para a minha alegria, né? E aí essa é a pia batismal onde o Agostinho recebeu o batismo do bispo Ambrósio, né? E o seu ingresso aí na tradição cristã, que não era estranha a Agostinho, porque nós tínhamos a mãe dele, né? E a mãe dele era muito cristã. Quem não era muito cristão era o pai de Agostinho, né? Que, salvo engano, o nome dele era Aurélio também. Então nós temos aí a origem africana, criado em Tagaste, na província romana da Numídia, sob a influência de sua mãe Mônica, de fé cristã, e seu pai Patrício Aurelius, que era um pagão. O termo pagão é um termo muito complicado atualmente, porque pressupõe aí, bárbaro, pagão, alguma coisa que diferencia demais da identidade cristã, e hoje se questiona isso, né? Principalmente em função daquilo que nós vivemos aqui no nosso país, em relação às escravizações que nós tivemos, né? As escravizações dos povos africanos, que foram trazidos para cá por meio de navegações, as invasões dos territórios indígenas que nós tivemos no nosso país, né? Que às vezes a gente chama de descobrimento, mas não é bem descobrimento, né?
porque os indígenas já estavam aqui antes, então não tinha nada para ser descoberto. Na verdade, considerando uma perspectiva da história de Portugal, sim, a gente pode falar que é um descobrimento. Mas se a gente considerar a perspectiva dos povos originários ou dos indígenas que estavam aqui, aí é invasão, né? Você invadiu meu terreno e se impôs, né? Por meio do quê? De força inicialmente, mas depois por meio de aculturação, né? Por meio de aproximação, por meio de casamentos e assim por diante. Claro, em função do pau-brasil, da onde veio o nome do nosso país. Mas tudo isso para dizer que esse termo pagão é um termo muito complicado que a gente precisa pensar a respeito, né? E hoje se pensa bem, principalmente na perspectiva do sul global, né? Essa ideia de pagão, é pagão mesmo, mas pagão em que sentido, né? Não está dentro exatamente daquela da missiologia que nós estudamos na teologia, que tem uma função de querer aproximar as pessoas de Cristo, não é isso. O termo pagão ele é instrumentalizado para ele ser usado como meio de dizer o outro é tão outro que tem que ser escravizado, né? Que o outro é tão outro que tem que ser dominado, né? Então aí é que entra o problema. Depois vamos para o próximo item aqui, que é a formação retórica. Estudou em Cartago, onde se destacou em eloquência retórica, cultivando o amor pela filosofia e pelo saber. Conversão em Milão. Após anos de busca intelectual, foi em Milão sob a influência de Santo Ambrósio, aí a pia batismal aqui de novo, né? A gente considera ele aí, a pia batismal que você está vendo, sob a influência de Santo Ambrósio, que se converteu ao cristianismo em 386 depois de Cristo, né? Então, as duas grandes tradições que hoje se fazem, né, como as grandes duas tradições originárias, que no ano 1000, por volta do ano 1000, se separam, que é a tradição latina e a tradição grega, ou então a tradição latina e a tradição ortodoxa, tem esse costume de chamar as pessoas de santo, de santa, em função da presença do Espírito Santo, que santifica as pessoas e traz a ideia de frutos do Espírito, que é caridade, amor, paciência, não violência e assim por diante, né? Isso aí seria as características de um santo, de uma santa, que são, se você que está, né, começando a sua pesquisa, pode pesquisar aí que são os frutos do Espírito, tá bom? Se você usar para consulta no Google, você vai achar isso rapidinho, né? Quais são os frutos do Espírito, quantos são e assim por diante, certo? Então é por isso que eles atribuem o nome santo. Aí depois nós temos uma outra característica dessas duas grandes tradições antigas, que permanecem até hoje, de que as pessoas participam da graça de Deus em Cristo e por isso elas podem pedir a Deus que façam as coisas como Jesus mesmo diz para pedir. Até hoje vocês não pediram nada no meu nome, pedi e vos será dado e assim por diante. Então essa questão de centralização na figura de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, traz a ideia de uma graça atuante que... O que é essa graça? É o amor de Deus em nós, um amor gratuito, sem nenhuma composição do nosso mérito, e que nos possibilita conversar com Deus e fazer pedidos a Deus, como um filho adotivo faz ao seu pai. Certo? Por que adotivo? Porque a nossa substância, ou a nossa essência, não compartilha da essência de Deus, da substância de Deus. Nós somos criados por Deus, mas não somos gerados por Deus, né? Então é uma diferença meio grande aí que a gente vai vendo ao longo do tempo, tá bom? Ao longo do tempo eu vou passando para vocês. Mas agora não dá porque o nosso tempo não é tão grande assim, mas a gente vai ter que abordar isso logo, logo nos estudos do texto das questões dos evangelhos. Passamos para o próximo. Então aqui nós temos Agostinho Bispo, maturidade intelectual. Então para você dar uma lida aí, ó. Maturidade intelectual. Tá vendo? Então, que é do ano 395 ao ano 400, ou seja, 5 anos de maturidade intelectual dele, e depois ele permanece aí, né? Então, de 391, ordenado sacerdote em Hipona. Em 395, ele recebe a ordenação episcopal como bispo coadjudor de Hipona. Em 396, ou seja, né, um ano depois, assume o bispado pleno, início da fase mais produtiva. Em 357 a 401, escreve as Confissões e as Questionum Evangeliorum, né, genitivo plural. Então, portanto, questões dos evangelhos.
Depois, no ano 400, nós temos De Consensu Evangelistarum, que nós vamos estudar também, a harmonização dos 4 evangelhos, ou consenso entre os 4 evangelhos. Né? Então, mas não dá para ser entre, porque a não ser que a gente faça uma tradução que não seja dentro da equivalência formal. Né? Este período marca a transição de Agostinho do recém-convertido ao grande doutor da Igreja Latina, no auge de sua capacidade argumentativa e dedicado a comentários sistemáticos das Escrituras. Agostinho tem método, ele não ele não se aproxima das Escrituras com vozes interiores, não se aproxima sem um método sistemático de razão que é capaz de sustentar a lógica diante de consistência e coerência no seu discurso. Muitas vezes a gente tem uma certa mania de fazer coisas assim, né? Que a gente vai escrevendo e vai soltando todas as nossas emoções, mas a escrita científica, a escrita acadêmica, embora tenha as emoções tenham o seu lugar, ela não é uma escrita que permite a apologética, por exemplo, não é uma escrita que permite hoje, né? Tô falando hoje, né? Não é uma escrita que permite um excesso de emoções, um posicionamento inflado, né? Mas é uma escrita que exige uma argumentação constante e um respaldo, uma coerência, um texto amarrado, do começo, meio e fim. Né? Isso é possível por meio de um percurso metodológico, tal como a gente está fazendo aqui. Né? Aliás, você pode pegar os textos, e nos textos, os meus textos, você vai perceber melhor essa filosofia da rede interrelacional que eu desenvolvi sob as orientações do professor Antônio Florentino Neto, na Unicamp 2020, né? E não só ele, como toda uma gama de pensadores me influenciaram para fazer essa estruturação, sistematização de uma teoria de rede interrelacional que depois passa a ser a filosofia de rede interrelacional, à medida que eu vou desenvolvendo os estudos a partir da filosofia da religião. Mas, sem dúvida alguma, esse grupo de pensadores é que eu atribuo a influência sobre a Constituição, principalmente, como eu disse, primeiro do meu orientador, do primeiro orientador, que é o Antônio Florentino Neto, segundo o Tom Dwyer, né, 2 professores da Unicamp, e também do professor da PUC, Oswaldo Jacóia Júnior, o professor também da Unicamp já falecido, Marco Lutz Miller, o professor da Unicamp atualmente de Kant e de psicanálise, que é o Daniel Omar Pérez, e 2 amigos meus, que é o Lucas Machado e a Etel Panizza, né? Então, eles que foram me influenciando, e claro, o José Michelazzo, né, outro professor da psicanálise, que deu aula há muito tempo na PUC, né, então todos eles me influenciaram como sendo um grupo de pesquisa, um grupo de pensamento, né, e claro, meus professores, tanto do lado cristão, que vem lá da minha formação cristã de família, né, como do lado dos budistas também, que veio lá do meu pai, né, que meu pai é chinês. Então, tudo isso vai se somando para criar a filosofia de rede interrelacional, que é uma filosofia, né? Então, sendo filosofia, ela não está exatamente atrelada a um referencial soteriológico. É por isso que a gente pode usá-la como instrumento para várias análises de textos de várias religiões, tá bom? Então, vamos agora para o nosso próximo momento. Gênesis das Questionum Evangeliorum. Né? Então, qual é a Gênese? A ordem dialógica. A obra nasceu de respostas ditadas a um consulente com quem Agostinho lia os evangelhos. Então a gente sabe que esse era um amigo dele, que ele estava lendo evangelhos e os dois estavam debatendo. Provavelmente porque eles tinham uma formação da mesma academia, né? De ceticismo, retórica e sofisma, filosofia, assim por diante. Uma edição anterior circulou sem seu conhecimento, a partir de cartas com respostas a questões sobre Mateus e Lucas. Isso é o próprio Agostinho que fala, que depois ele descobre que essas cartas já estavam circulando e ele não tinha nem conhecimento disso. A estrutura da obra. Vamos ver aqui a estrutura da obra Questionum Evangeliorium, ou seja, Questões dos Evangelhos. A versão final é uma segunda edição revisada e ampliada pelo próprio bispo, o Agostinho,
organizado em 2 livros, um sobre o Evangelho de Mateus, outro sobre o de Lucas, com títulos e numeração para facilitar a consulta. Esse título e numeração para facilitar a consulta foi o próprio Agostinho que colocou na sua fase mais tardia, que a gente chama da fase das retratações de Agostinho. Ele vai lá e organiza isso, né? Colocando um índice numérico. Ajuda um pouco, mas não ajuda muito, vocês vão ver por vocês mesmo que ajuda um pouco, né? Mas não é, nossa, que ajuda, né? Mas é boa, ajuda a gente a encontrar principalmente que passagem é aquela que aquele texto vai tentar comentar a respeito. É um grande mosaico, né? Esse texto é o texto em si ele é um grande mosaico, e vocês vão ver comigo, né? Vários, não tem uma estrutura, como a gente diz assim, uma estrutura concatenada, com títulos, etc. Por quê? Porque são respostas ditadas a alguém que tem dúvidas em relação àquela passagem, né? Mas a partir delas a gente vai conseguir desenvolver algumas coisas bem interessantes. Então, voltando aqui, a origem ex audito. Cada questio irrompe de uma dificuldade concreta, lógica, histórica ou teológica, não teleológica, mas teológica, que o texto evangélico apresenta em sua literalidade, né? Que o texto evangélico, então, texto evangélico assume em sua literalidade. Vou esperar um processo de tradução propriamente dito do Agostinho, não vai encontrar, porque o Agostinho não era muito bom em grego, ele era muito melhor em latim. A Vulgata de Jerônimo está muito na frente em relação a isso, né, em termos de tempo. Mas quem sabe, se der tempo, ao longo dos anos, a gente chega até as obras de Jerônimo, né, ou São Jerônimo para os católicos, ortodoxos e latinos, que foi o que traduziu a Bíblia para a Vulgata. Né? Então aqui, vamos para um próximo momento nosso, que o Agostinho Bispo, Maturidade Intelectual, 395 a 400. Isso a gente já viu, né? Então vamos aqui, agora sim. Agora sim. Agora sim, nada que agora apagou de vez. Espera aí, o que aconteceu aqui? Aí, voltamos. Aí. Agostinho e os Evangelhos buscando harmonia. Os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os pilares da fé cristã, narrando a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Agostinho dedicou grande parte de sua obra a interpretá-los, buscando compreender as aparentes discrepâncias e revelar a profunda unidade da mensagem divina. Então nós temos aqui, né, a Mateus, o anjo-homem, foco na humanidade e genealogia de Jesus, direcionado a leitores judeus. Marcos, o leão, Jesus como servo sofredor e poderoso, apresentando a mensagem de forma concisa. Lucas, o boi, Jesus como grande sacerdote e a salvação para todos os povos, enfatizando a misericórdia. É uma misericórdia que fala do boi, né? O boi, você sabe que é sacrificado, né? João, a águia, Jesus como filho de Deus, divino e pré-existente, com discursos teológicos profundos, né? Com discursos teológicos profundos, né? Então, basicamente o boi, que é o boi sacrificado, é um símbolo do mitraísmo, né? Então, que se funde ao cristianismo, né? Então, parece que aí está uma certa ideia que vai se difundindo e vai se espalhando. Quem sabe teve a influência ou não, né? Não dá pra, deve ter estudiosos falando sobre isso, né? Na verdade tem, mas não é aqui que a gente vai conversar sobre isso. Então, nas questões dos evangelhos, ou questionum evangeliorum, Agostinho se concentrou em Mateus e Lucas para abordar questões específicas que surgiram da leitura detalhada desses textos, preparando o terreno para a sua obra maior da harmonização, De Consensum Evangelistarum. Então veja, essa é uma questão interessante porque aqui a letrinha está muito pequena, né? Vou voltar aqui para você ver, você vai falar assim, nossa, uma letra muito pequena. Então, calma que no link, nos comentários, primeiro link vai estar nos comentários, vai ter um link que vai remeter vocês ao texto original, que é um texto que eu produzi para uma fonte aberta, que é
a nossa internet. Né? Aqui em cima, vocês estão vendo aí, em Pávia, a catedral, em Pávia, na Itália, a catedral onde se encontra o túmulo de Agostinho. Olha aqui está o túmulo, daqui a pouco eu vou mostrar melhor, está em Pávia, na Itália, não está em Milano, tá bom? Tá em Pávia, em Milão, não está em Milão, está em Pávia, tá bom? O túmulo de Agostinho. Então agora nós passamos para o próximo momento. Ai, errei de novo aqui o comando. Aqui. Um método nascido do diálogo. Então, o método nascido do diálogo. Errei de novo. Agora vai. Agora foi. Interlocução viva. Agostinho não segue ordem sistemática ou cronológica, mas atende às demandas do interlocutor, a lógica do problema, não do sistema fechado. Então nós temos aqui que o método que Agostinho usa leva em consideração uma interlocução viva, depois uma racionalidade teológica, depois uma oralidade cristã. Por que racionalidade teológica? Interlocução viva é fácil, porque ele mesmo fala tem um consulente, que tem alguém que está me consultando, nós estamos num diálogo, isso não é um problema. Racionalidade teológica. A metodologia aparentemente despretensiosa revela uma forma específica de racionalidade, a prioridade da pergunta e da pessoa sobre a ordem abstrata. Certo? Então, há uma mútua determinação aqui em relação a essa despretensiosidade, né? Parece algo solto, como eu disse para vocês, parece um mosaico, mas é meio que proposital isso. Né? Por quê? Um pensador como Agostinho não faria uma coisa assim sem ter um porquê. Né? Então ele trabalha com essa despretensiosidade, mas de modo a dar a prioridade àquilo que a pessoa está querendo saber, está querendo conhecer. Certo? Então essa prioridade dada pelo Agostinho é em função dos interesses. E assim como Lucas tem aquela ideia do Teófilo, me parece que aqui o Agostinho tem a mesma ideia de trazer alguma coisa mais próxima desse jogo constante de mútua determinação em relação aos nossos interesses, com as frases que vão sendo formuladas e vão caminhando de certa maneira que não nos parece muito ordenado, mas que no final dá certo. Oralidade cristã. A origem esses comandos aqui estão me deixando doido. Aí, agora sim. A oralidade cristã, a origem ex audite, alinha a obra, a tradição da oralidade cristã, a uma hermenêutica que se aproxima da contemporaneidade. Né? Então, a origem da oralidade alinha a obra, a tradição da oralidade cristã, ou seja, né, e há uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação do texto que se aproxima da contemporaneidade, porque é agora que nós estamos resgatando a ideia de uma oralidade no cristianismo. Né? Algumas pesquisas falam sobre, e eu aponto para vocês isso no meu texto, que está aí no primeiro momento do comentário do vídeo, eu aponto para vocês um pesquisador atual que fala sobre isso. Né? Então, do quê? Da questão da oralidade que fundamenta os evangelhos sinóticos como uma problemática de fundo que vai dar origem à organização dos evangelhos. Mas vamos lá. Depois nós temos aqui, olha, a caveira... a caveira de Agostinho. O quê? Essa é a caveira de Agostinho? Essa é a caveira de Agostinho. Essas relíquias do Agostinho, olha ali. A hermenêutica bíblica de Agostinho. Tem gente que não gosta disso, que fala, nossa, eu não consigo ver isso. A hermenêutica bíblica de Agostinho. Agostinho desenvolveu um método sofisticado para interpretar as escrituras, buscando desvendar os múltiplos níveis de significado e harmonizar as verdades reveladas com a razão e a fé. Portanto, Agostinho, ele sempre tenta fazer uma harmonização. Por quê? Porque ele se fundamenta naquele viés de Romanos, em que Paulo diz que a criação fala de Deus, que aquilo que é criado remonta ao Criador. E Agostinho tem uma outra perspectiva de que se o ser humano é capaz de conhecer qualquer verdade, essa verdade remonta necessariamente a uma verdade maior, na qual essa verdade que nós somos capazes de alcançar se reflete. Ou seja, é um reflexo
da verdade divina a possibilidade epistemológica, ou seja, a capacidade nossa de conhecer qualquer coisa que seja verdadeira. Né? Então essa é uma característica do pensamento agostiniano. Né? Certo? Então sua abordagem é central para a compreensão da teologia cristã ocidental. Não só, claro, graças ao Agostinho, mas graças a muitos outros pensadores católicos, nós tivemos um investimento sobre o cientificismo na Idade Média. Não é só aquilo que aparece em filme que diz assim, não, porque a Igreja Católica só perseguiu os cientistas. Não é verdade isso. A Igreja Católica, como mostra bem o teólogo Hans Kuhn, a Igreja Católica investiu muito na questão da ciência e na possibilidade de uma nova teologia, para além daquela da teologia medieval escolástica. Né? Então, nós temos aí também essa interpretação cristã sobre a ciência que leva para o desenvolvimento da mesma ciência. Mas veja, nós temos uma divisão. Eu não estou negando aqui que houve perseguições a cientistas por parte de outras facções. Tem uma facção lá dentro da igreja que investe, tem outra facção que persegue, certo? Então, vamos entender o que eu estou dizendo. E voltamos então aqui para a leitura. Signo e coisa, res et signum. Agostinho distingue entre coisas, realidades em si, e signos, que apontam para algo além de si, argumentando que a escritura é um complexo sistema de signos que revelam verdades divinas. Então hoje, por exemplo, nós temos diversos níveis, desde a filosofia da hermenêutica contemporânea, que é onde se encontra mais ou menos a minha pesquisa sobre filosofia de rede interrelacional, né? Estaria mais ou menos dentro dessa perspectiva de uma mútua determinação entre metafísica e antimetafísica, outras que trabalham como a perspectiva de Peirce, que é aquela perspectiva da semiótica, né? E tem outras ainda possibilidades de abertura para essa ideia da lógica dos signos. Né? Então depois nós temos a regra da caridade, o segundo critério, critério supremo para Agostinho. Qualquer interpretação, especialmente das passagens obscuras, deve promover o amor a Deus e ao próximo. Deve promover o amor a Deus e ao próximo, não violência. Não violência. Se a passagem é obscura, nós temos que interpretá-la mediante o amor a Deus e ao próximo. A gente não pode interpretar como se fosse amor a Deus, exclusão do próximo. Ainda que o próximo, nessa perspectiva que pode aparecer, basicamente depende do tipo de teologia, da perspectiva teológica que nós pegamos, pode aparecer uma ideia de que o próximo, se não for próximo, no sentido de ser cristão, ele deve ser excluído. Aí a gente retorna para o donatismo inicial e a gente exclui ele através do quê? Até mesmo do extermínio, até mesmo da morte. Né? Ou então, considerando mais uma perspectiva atual, se a pessoa não apresentar os sinais do batismo no Espírito Santo, então a gente exclui a pessoa de imediato aí da nossa fraternidade, da nossa comunidade e assim por diante. Está incorreto a perspectiva. Por quê? Porque, veja, passagens obscuras que gerou esse problema devem promover o amor a Deus e ao próximo. E aí a gente começa a entender um pouco mais da perspectiva do Papa Leão XIV em relação ao plano das políticas internacionais. Né? Aí a gente passa a entender um pouco melhor. Se uma leitura literal não cumpre, se uma leitura literal não cumpre isso, deve-se buscar um sentido figurado. Então, se literalmente não está escrito ali, em qualquer passagem do Antigo e do Novo Testamento, que é preciso, a partir dali, amar a Deus e ao próximo, tem algo errado. São várias passagens, por exemplo, que a gente vê lá. Passe ao fio da espada toda mulher, todo homem, toda criança, todo idoso, todo animal, certo? Tem várias no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento. E veja, o método de Agostinho vai dizer, não, isso não pode ser assim. Se uma leitura literal não cumpre o quê? O amor a Deus e ao próximo, independente se é batizado ou não. Por quê? Porque Agostinho faz uma perspectiva que é muito interessante. Ele faz a perspectiva do Jesus crucificado, que diz para o ladrão, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando o ladrão diz para Jesus, ladrão, não batizado,
ladrão, não cristão, ladrão, dentro da perspectiva do judaísmo, né, para quebrar essa ideia de que pode começar a aparecer aqui no nosso país de antissemitismo, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se até um ladrão entra no paraíso primeiro do que todo mundo, então nós temos uma grande perspectiva aí de salvação para todos os povos, né? Então, o amor a Deus e ao próximo. Se uma leitura literal não cumpre isso, deve-se buscar um sentido figurado. Em múltiplos sentidos. Embora priorizasse o literal e alegórico, Agostinho considerava que a escritura possui camadas de significado. Literal, alegórico, moral, né? Ou seja, dentro de uma tropologia, e anagógico, uma escatologia, para aprofundar a compreensão da fé. Aqui não é o momento que eu vou explicar cada um desses pontos, nós vamos explicando isso à medida que a gente for caminhando para dentro das questões dos evangelhos, né? Vendo aí a centralidade de Jesus nos evangelhos como ponto de partida para uma filosofia cristã interrelacional no século XXI. E depois nós temos aqui, questões sociais e políticas no horizonte da obra. Vamos lá, lendo o título aqui comigo. Questões sociais e políticas no horizonte da obra. As Questionum Evangeliorum não são imunes às grandes questões da África romana. O cisma donatista exigia de Agostinho uma exegese comprometida. A interpretação de passagens sobre pureza, pecado e perdão tinha impacto direto na polêmica antidonatista. Então, pureza, pecado e perdão ainda são temas recorrentes no nosso mundo, basicamente no registro cristão, onde se pensa o outro ainda como um pagão, um bárbaro, né? E isso precisa ser radicalmente alterado em função de Mateus 28, né? Que é o anúncio de Jesus para todos os povos, que pressupõe todas as culturas, todas as religiões e acima de tudo, toda a diversidade dos seres humanos, né? Em qualquer cultura, qualquer religião, mas não é no sentido de dominar, é no sentido de anunciar. E se anuncia o quê? O querigma, o amor incondicional de Deus, um Deus que não é violento, um Deus que morre na cruz, assume para si todo o nosso pecado, morre na cruz e se levanta sem praticar violência contra aqueles que estavam batendo nele. Agora, é um Deus invencível justamente por isso, né? Esse amor é tão grande que levanta Jesus dos mortos e, nessa perspectiva querigmática, vence todo o mal, né? Por isso é dito na carta dos Efésios: todo joelho se dobre ao nome de Jesus, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Agora, isso está escrito lá não em função da teologia do domínio, não em função de uma teologia que se apressa a dizer que Jesus é o Dominus, aquele que domina com cetro de ferro sobre as nações. Esse cetro de ferro são os ensinamentos de Cristo. Particularmente o sermão da montanha, que nós vamos, ou sermão do monte, ou sermão das bem-aventuranças, todos são títulos equivalentes, que nós vamos logo no futuro ver também, paralelo aqui ao nosso estudo das obras de Agostinho. Nós vamos focalizar também nessa obra muito importante de Agostinho, que me parece que conversa com o nosso tempo de uma maneira bem decisiva, para que a gente se posicione em relação às coisas que vêm acontecendo, não só no nosso Brasil, como também no mundo. Mas voltando aqui, no século IV, também era marcado por crise política e econômica, com pressão dos povos estrangeiros nas fronteiras e percepção de decadência romana. Então o pessoal está vendo olha, a nossa cultura está degenerando, o que a gente faz? A civilização está decaindo, as corrupções estão cada vez mais elevadas. Os povos estrangeiros estão começando a querer invadir a gente, fazer saque. Né? O que a gente faz então? Né? E aí nós temos aqui o momento histórico de Agostinho, que é um momento de alta pressão, né? Em função de busca por respostas numa religião relativamente nova, mas que está alcançando o poder imperial romano, que é o cristianismo. E aqui nós temos essa igreja, que eu coloquei aqui, que é onde foi feito esse édito de Tessalônica, em Tessalônica, né? Tá aí a igreja, ó. O cristianismo era a religião oficial do império, a igreja precisava consolidar sua doutrina,
formar quadros e responder a desafios internos e externos. A exegese bíblica era para Agostinho a principal ferramenta para construir a identidade cristã. Então, a Bíblia se torna o centro para construir a identidade cristã que se afasta do donatismo e que afirma um cristianismo oficial de império, mas que tem como centro, na perspectiva de Agostinho, o amor a Deus e o amor ao próximo num plano relativamente equivalente, porque a carta de João, as cartas de João nos dizem que ninguém pode dizer que ama a Deus se não amar ao próximo. Só é possível amar a Deus se esse amor for refletido nos seres humanos que estão próximos de nós ou que estão longínquos de nós. Né? Depois nós temos aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui para você ver. Entre o donatismo e a crise imperial. Cisma donatista. Disputa sobre a validade dos sacramentos e a pureza do ministro. Muita gente pensa assim até hoje. Não, mas esse batismo só é válido se o ministro for santo, puro, fizer jejum. Não. Para Agostinho não. Para Agostinho não é assim. Para Agostinho é a fé em Cristo, e é sempre Cristo quem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em todos os lugares. Mesmo que o ministro seja indigno, é o Senhor quem faz todas essas coisas de acordo com Agostinho. Então Agostinho dedicou sermões, cartas e tratados à controvérsia, e a exegese dos evangelhos era parte dessa resposta. Então é nesse meio de cisma, de quebra, de desunidade, que Agostinho começa a escrever sobre as questões dos evangelhos. Né? E aqui nós temos, depois vocês estão vendo que eu já estou começando a pegar o jeito da coisa, né? Já não estou errando mais os botões aqui de corte, né? Espero fazer isso até o final do vídeo, quem sabe. Bom, mas continuando, crise do Império. Pressão dos povos estrangeiros nas fronteiras e percepção de decadência. A grande reflexão sobre a queda de Roma amadurecia após 410 na Cidade de Deus. Cidade de Deus é uma obra muito importante porque ela traz essa ideia de dois modelos que Agostinho faz dentro da política, que é o que é a Cidade de Deus e o que é a Cidade dos Homens. Né? Agostinho já não está mais dentro do maniqueísmo. Se ele estivesse dentro do maniqueísmo, ele teria colocado Cidade de Deus, Cidade do Capeta. Ele não faz isso. Ele faz Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Porque ele já não está mais dentro de um referencial de maniqueísmo, de polos opostos, de polos opostos excludentes. Ele está pensando nas coisas de uma maneira já bem diferente. E a Cidade de Deus é um monumento político, né, dentro do pensamento latino que permanece até hoje. É nele que se encontra, por exemplo, os fundamentos de uma questão muito importante para o nosso tempo, que é os fundamentos daquilo que nós chamaremos no futuro de guerra justa. Né? Então a teologia da guerra justa. Então, mas isso nós vamos ver também em outros vídeos no futuro. Depois, igreja e poder secular. Após o Edito de Tessalônica, 380, a igreja integrada ao império, precisava de novos quadros de referência ética e teológica para a sociedade em transformação. Então, após o Edito de Tessalônica, que instaura o cristianismo como sendo a igreja do império, nós temos aí, muda tudo, porque a igreja passa a ter que tomar conta de todo um sistema de direito romano que se encontra, né, todo um sistema, toda uma rede imensa de jurisconsultos, de cartórios, de direito sacro, direito profano, da onde nasce a ideia de sagrado e profano. Então é tudo algo que a igreja, os cristãos têm que começar a adaptar tudo. Aí tem fusão com o mitraísmo, daí a ideia do boi, né, que está lá na mitologia do Mitra, né, que sacrifica o boi. Vixe, é toda uma questão aqui complicada, né? Mas vamos continuar aqui para o próximo momento. Então, agora vem harmonizando as escrituras, o método de Agostinho em ação. Errei de novo, agora sim. Harmonizando as escrituras, o método de Agostinho em ação. Nas questões dos evangelhos, Agostinho demonstra seu rigor exegético. Está muito pequena essa letra também, acho. Por isso que não estou conseguindo ler direito, mas isso está nos textos que eu te falei, você pode consultar depois, inclusive você pode citar se você quiser. Ao abordar passagens que, à primeira vista, parecem contraditórias entre os evangelhos de Mateus e Lucas, ele não foge das dificuldades, mas as explora para revelar a profundidade e o sentido teológico subjacente.
as genealogias de Jesus, as bem-aventuranças. Então aqui, a genealogia de Jesus apresenta discrepâncias, né? A discrepância, Mateus apresenta uma genealogia de Jesus, começa com Abraão e passa por José. Lucas, por outro lado, traça a linhagem até Adão, mencionando também José, mas com uma lista de ancestrais que difere significativamente de Mateus. Solução de Agostinho, são exemplos. Agostinho propõe que Mateus foca na linhagem legal ou régia de Jesus, que é transmitida através de José como pai legal, pai adotivo, ou pai de nutrição, pai de guarda. Lucas, por sua vez, enfatiza a linhagem biológica e humana de Maria, mesmo que a lei romana registrasse o marido como pai legal. Por quê? Porque Lucas é um médico. A tradição diz que ele é um médico, por isso ele dá importância aí à geração a partir da mulher. Ambas as genealogias são complementares e igualmente verdadeiras, destacando diferentes aspectos da encarnação de Cristo e diferentes perspectivas de narrativa sobre Jesus. Afinal de contas, Mateus está mais voltado para uma comunidade judaica mais tradicional, né, do seu tempo, e Lucas mais para uma comunidade de cristãos convertidos dos outros povos, né. Depois nós temos aqui as bem-aventuranças. Discrepância. Mateus 5, versículos de 13 a 12, lista 8 bem-aventuranças no Sermão da Montanha, com um foco mais espiritual. Pobres em espíritos, mansos e assim por diante. Lucas 6, 20 a 23, apresenta 4 bem-aventuranças mais concretas. Vós, os pobres, vós que agora tendes fome, seguidas por 4 ais. Né? Então, quer dizer, como que Agostinho resolve essa parada? Porque é uma parada forte. O texto está discrepante. Por que Mateus não inclui os ais? E por que Mateus coloca bem-aventurados os mansos, mas não vós os pobres, vós? Ou seja, tem um direcionamento, ele não coloca isso. Por que está acontecendo essa divisão tão grande? Qual a solução de Agostinho? Agostinho argumenta que Jesus proferiu sermões semelhantes, mas não idênticos, em diferentes ocasiões e para diferentes públicos, adaptando sua mensagem às circunstâncias. É isso que a gente quer chamar de oralidade também, né? A oralidade traz o quê? Diferentes ocasiões, diferentes problemas e assim por diante, e aí se direciona aquilo que eram máximas de Jesus que estavam ali contidas na memória das pessoas, vão direcionar isso para esse problema e a gente resolve eles. Ele vê as bem-aventuranças de Mateus como espirituais e as de Lucas como temporais, ambas com validade complementares, ensinando que a verdadeira felicidade reside na virtude e na fé, independentemente das condições materiais. Né? É claro que a gente sabe que não é totalmente dependente das condições materiais, na verdade é mutuamente complementar com as condições materiais. Mas o foco que Agostinho dá é um foco de independência. Né? O Agostinho está dentro de um viés platônico e neoplatônico que trabalha com referência de essências e de distinções mesmo. Por isso aí que ele faz essa distinção em condição material e condição espiritual. Né? Nós que estamos no século XXI, a gente não precisa cair para dentro desses essencialismos todos. Na verdade, tudo aquilo que é material se manifesta no espiritual também. E tudo aquilo que é espiritual se manifesta no material. Essa é uma posição mais próxima de Jesus. Né? Jesus não desprezava nada disso. Né? Só a gente olhar lá quando falaram assim, Senhor, eles não têm nada para comer. E que Jesus fala, dai vós mesmos a eles de comer. E aí tem aquela multiplicação dos pães, né, que emociona todo mundo quando vê filmes sobre Jesus, todo mundo fica emocionado, falando, nossa, aquilo é a solução para o mundo. Então, que os evangelhos também relatam que todo mundo foi atrás de Jesus. Jesus fica meio bravo com isso, falou, vocês estão vindo atrás de mim porque eu dei comida para vocês de graça. Né? Trabalhem pelo pão que dura para ter a vida eterna, não a comida que vem aqui, que vocês comem, que depois vai para o seu curso normal. O que vocês estão fazendo atrás de mim por causa disso? Então essa é uma questão muito interessante, mas que Jesus também aborda, né? Então é um pouco diferente a própria abordagem, me parece, de Jesus em relação a essa necessidade do cuidado do material, né? Daquela do Agostinho, que está no referencial mais platônico, né? Mas, mesmo assim, Agostinho é um salto em relação ao platonismo e o neoplatonismo. Ele usa como método, mas ele dá um salto em relação a isso e se aproxima dessa complementariedade, mútua determinação e interdependência que caracterizam a filosofia da rede interrelacional, que nós estamos usando para pensar o Agostinho. Né? Então, vamos agora para o próximo. O prólogo. O prólogo como espelho do método agostiniano. Vamos ver aqui o prólogo. A escritura cristã, como centro nos evangelhos, é uma rede de sentido infinito a ser explorada na comunidade pelo amor que se torna caridade e pela inteligência natural iluminada pela graça da fé em Cristo,
em um movimento sempre aberto, sempre incompleto. O prólogo das Questionum Evangeliorum é mais do que uma justificativa editorial. É um espelho do método agostiniano. Ele se afasta do método moderno para ser um percurso hermenêutico relacional, consciente de suas limitações temporais, que não pretende esgotar o sentido do texto sagrado e que se reorganiza por meio de dispositivo artificial, a numeração dos títulos, para servir à comunidade. Só para que vocês saibam, eu não estou usando aqui no sentido independente, o sagrado e o profano, não é isso que eu estou fazendo. O sagrado é uma questão linguística do tempo do Agostinho, que trabalha com questões do direito romano e que divide sagrado e profano a partir de uma perspectiva do direito romano. Né? Então é nesse sentido que eu estou trabalhando. Agora, se há uma perspectiva essencialista, ontologizada, reificada, né, que transforma as duas coisas em algo totalmente distintos, essa não é a minha perspectiva. Né? Não é a perspectiva da filosofia de interrelacional. Por quê? Porque a gente não consegue entender aquilo que é sagrado se não é por meio do profano. E a distinção de sagrado e profano só acontece em função justamente desse contraste que se obtém por oposição, mas que precisa de um para ter o outro, e precisa do outro para ter um. Então, né, a gente não entra numa distinção tão categórica para dizer isso sim, aquilo não. Né? Mas vamos continuar. Aqui. O legado duradouro das Questionum Evangeliorum. Então aqui nós temos, esse aqui é o túmulo de Agostinho em Pávia. Ok? Está aqui, ó. Túmulo de Agostinho em Pávia. Esse é o túmulo de Agostinho. Olha só, todo rebuscado, feito de episódios da vida de Cristo, da vida de Agostinho, né? Está aqui, ó. Então, a influência das Questionum Evangeliorum de Agostinho ecoou por séculos, moldando a interpretação bíblica e a teologia cristã. Sua metodologia e insights sobre deixa eu só tirar aqui um pouco em cima, né? O legado duradouro das Questionum Evangeliorum, a influência das Questionum Evangeliorum de Agostinho ecoou por séculos, moldando a interpretação bíblica e a teologia cristã. Sua metodologia e insights sobre as escrituras continuam relevantes até a hermenêutica contemporânea. Ou seja, até o modo de interpretar nosso nos dias de hoje, a sua metodologia e suas análises, seus insights, continuam extremamente relevantes, principalmente na maneira como nós interpretamos os textos e interpretamos a vida a partir do Agostinho. Então nós temos aqui uma exegese medieval. A obra serviu de referência essencial para a tradição comentarista medieval, guiando a leitura e harmonização dos evangelhos por autores como Beda e Alcuino e assim vai. Escolástica. Influenciou diretamente o pensamento de Tomás de Aquino e outros escolásticos que incorporaram sua distinção entre signo e coisa e a regra da caridade na sistematização teológica. A regra da caridade na sistematização teológica. Ou seja, a sistematização teológica é sempre voltada por amor a Deus e amor ao próximo no plano de equivalência, que é um plano joanino, das cartas de João. Então, um não vive sem o outro. E no nosso tempo nós temos aí uma certa separação dos dois, o que é muito, muito perigosa em termos de deformidade da tradição cristã de pensar sobre a caridade, de pensar sobre a misericórdia, de pensar sobre a compaixão. Bom, hermenêutica moderna. Seus princípios sobre a intersubjetividade da interpretação e o contexto vital do leitor ressoam na hermenêutica filosófica que Gadamer e Ricoeur, destacando sua atemporalidade. Ou seja, ela é aplicável, não é que ela é completamente distinta de qualquer tempo e etc. Né? Ela é aplicável ao nosso tempo. Por quê? Porque ela trabalha com questões ligadas aí à hermenêutica, a filosofia da hermenêutica contemporânea, que eu considero que, na perspectiva do sul global, se enquadra a filosofia da rede interrelacional. Certo? Mas agora vamos para o próximo aqui. Filosofia da rede interrelacional, portanto, nós vemos aqui um diálogo entre a abertura, aqui, ó, nesse primeiro momento, depois um diálogo entre, então nós temos um diálogo, uma abertura e a comunidade. Isso tudo se relaciona com o centro aonde? Na palavra de Deus e, por fim, na interpretação desses seres humanos que estão aqui embaixo, no centro, representando o Agostinho na sua forma mais madura,
né? E os seus interlocutores, por quê? Porque a questão do questionum evangeliorum está ligada a essa perspectiva de uma, uma perspectiva de relação entre as pessoas, de um diálogo, né, de questões que vão aparecendo e que acabam depois tornando até um gênero literário filosófico, que é o gênero da conversa, do diálogo entre diversos interlocutores. Né? Parece que a tendência da obra de Agostinho vai por esse lado. Mas calma que a gente vai ver ponto a ponto isso. Né? A ideia não é que a gente veja de maneira geral isso, para fazer uma propaganda para você ir lá comprar o livro. Essa não é a ideia. A ideia é eu vou apresentar esses textos para vocês, traduzidos no método da equivalência formal dos originais de Agostinho, que são dispostos pela... como é que é o nome? Pela Ordem Agostiniana da Itália. Tá bom? E daí eu vou mostrando para vocês. Mas quando vocês acessarem o texto no site, que está logo no primeiro comentário, eu coloco já o link do texto, vocês vão ver que lá vocês podem pegar diretamente essas referências e consultar diretamente o texto lá nas obras dos agostinianos da Itália, né? E que tem ali a sua tradução para o espanhol e a sua tradução para o inglês, tá bom? Então não fica só no latim não, que se fosse só isso era terrível, mas tem italiano, espanhol e inglês ali. Talvez tenha francês também, não estou lembrando, mas na perspectiva da filosofia da rede interrelacional, né, aqui já no finalzinho do nosso slide, as questionum evangeliorum revelam uma racionalidade teológica que privilegia a interlocução viva, a comunidade e a abertura do sentido, antecipando aspectos da hermenêutica contemporânea. Né? E passamos aqui ao próximo momento, Agostinho e a atualidade da questão. Agostinho e a atualidade da questão evangélica. Então nós temos aqui uma racionalidade dialógica, a interpretação de Agostinho emerge do diálogo vivo e da interlocução antecipando a natureza relacional da compreensão, uma abertura do sentido, a percepção de que as escrituras possuem um sentido infinito, ressalta a natureza incompleta e contínua da capacidade de interpretação nossa hermenêutica. Comunidade hermenêutica, a busca por sentido, é um percurso coletivo onde a fé e a caridade na comunidade são horizontes essenciais. A abordagem agostiniana das escrituras, enraizada no diálogo na comunidade e na contínua busca de sentido, oferece um modelo perene, né, ou seja, constante, para a compreensão profunda do texto e da vida. Esse método não só ressoa com a filosofia da rede interrelacional de Tsai, eu sou Tsai, mas também fornece uma base robusta para o diálogo interreligioso e para a hermenêutica contemporânea, sublinhando a importância da escuta e da busca compartilhada pela verdade. E aqui nós temos finalmente a declaração do uso de IA e suas referências, de acordo com a portaria do CNPq, número 2664, né? Aí que nós temos aqui nós temos as referências iniciais que eu uso, né? Tá bom? Então aqui está a declaração minha, mas aí a declaração mais extensa vocês podem ver lá no meu texto, tá bom? Que vai ficar na internet disponível para vocês. Ok? Chegamos então ao final dessa nossa segunda exposição. Muito obrigado pela sua companhia e obrigado também pelo seu interesse. Bons estudos, até a nossa próxima e terceira exposição.